Mas como é que foi pensada essa programação? Tinha essa característica do programa de auditório, né? De trazer o entretenimento, vamos dizer assim, sempre teve presente na programação local, não só, né, na cabeça de rede. Como é que foi essa definição da programação e como é que foi o embrião do jornalismo na Ponta Negra? É interessante. Como meu pai tinha vindo do rádio, então ele pensava em programas, ele achava assim, eu quero colocar vídeo nos programas de rádio. E aí ele pensou no Patrulha Policial, que viria do Patrulha da Cidade, que era o programa de maior audiência da Rádio Cabugi. Então ele pegou o Patrulha da Cidade e transformou no Patrulha Policial. Ele pegou um programa que fazia muito sucesso em São Paulo, que chamava O Povo na TV, e ele trouxe o Povo na TV para a TV Ponta Negra. E aí pegou um embrião na época que existia de jornalismo no SBT, que Boris Casoy ainda não tinha ido para lá, mas depois se tornou jornal do SBT. Mas naquela época ainda era Noticentro. Então ele pegou noticiaristas de rádio, aqueles que tinham um vozeirão, Liênio Trigueiro, tinha uma voz assim de repórteresso. Ele pegou aquelas pessoas que tinham feito repórteresso, que tinham feito né, radialismo, assim, faziam jornais no rádio, e ele trouxe essas pessoas para fazerem o Noticentro. O Noticentro, se você fechasse os olhos, você escutava um jornal de rádio. Até porque, por nós só termos uma câmera, a gente não tinha como fazer reportagem externa. Então era assim, tipo uma reportagem num jornal de meia hora. O resto era gravação de cartela. Então a gente gravava a carne, por exemplo, o preço da carne subiu. Então se pegava, recortava a foto de uma carne numa revista, e aí colava na parede, aí gravava e ficava o off. Olha, o preço da carne subiu tantos por cento. E aí, se por exemplo a gente queria falar sobre, vamos trazer para os dias de hoje, uma gripe, uma H1N1, então se pegava foto de alguém gripado, aí colocava e ficava aquela locução. Porque era muito difícil a gente sair para a rua. Se você tirasse a câmera da rua, a câmera não ia para o estúdio. Então era um. E aquele trombolho que era aquele VT desse tamanho, que não era VT portátil de colocar aqui. Quando chegou o VT portátil, foi uma festa na TV. Uma festa, porque daí, né, era normal. Mas você imagina todas as vezes chegar. Eu lembro de uma vez que foi a posse de algum bispo, arcebispo de Natal, que chegou a equipe da TV, dava dó, eles com aquele negócio, né, carregando lá, só aquela rampinha da arquidiocese lá da catedral, e eles carregando aquilo, né, e era difícil. Então o jornalismo começou também dessa forma, muito, mas muito modelo laboratório mesmo. Tudo começou desse jeito. Agora, os programas de auditório eram programas que aí você colocava o meu pai, ele fazia 5 horas de programação ao vivo no sábado. Ele enlouquecia a gente, porque eram 5 horas ao vivo, era um artista atrás do outro, uma coisa atrás da outra, quer dizer, as pessoas, as entrevistas, e eram vários quadros, então a gente tinha que desmontar, e era tudo ao vivo, era para quem você bate palma, para quem você tira para quem você bate palma, que vinha de Flávio Cavalcante, quem você tira o chapéu. Aí o outro era um que era inspirado na Porta da Esperança de Silvio Santos. Então cada um, e aí você tinha que desmontar o cenário em 3 minutos, enquanto o break estava no ar, e já colocava outro. Então foram vários anos de 5 horas ao vivo de programação num auditório de 3x3. Só uma pessoa chamada Carlos Alberto para fazer algo parecido. Mas era tão a forma como ele conduzia a equipe era tão incrível que a gente passava a madrugada, a gente passava, ninguém queria saber, a gente queria aprender. E a gente só conseguia aprender se a gente fizesse. Não tinha como. Desde o início suas irmãs, sua mãe estiveram dentro, fazendo, na TV Ponta Negra. E isso não só no administrativo, não, assim,
vocês passaram, claro, cada uma com sua área depois de se identificar mais, mas passaram por tudo praticamente, né? Isso, por tudo. Eu lembro que o primeiro, imagina, meu pai, né, era dono da TV, eu filha de senador, fazendo jornalismo, tendo passado em primeiro lugar, me achando, né? E aí, meu pai, o primeiro emprego que ele me dava foi de assistente de produção. É um nome bonito, mas trocando em miúdos, ele queria dizer que eu tinha que varrer o estúdio, eu tinha que arrumar as dálias, que era colocar umas cartolinas, escrever e ficar, porque não tinha não tinha TP. Então, você tinha que fazer, eu tinha que organizar, tinha que limpar o microfone, tinha que arrumar a câmera, tinha que deixar tudo organizado para quando o apresentador, que era o meu pai, chegasse. Eu achava um absurdo, porque os meus amigos da faculdade estavam todos na redação, eles podiam escrever, eles podiam fazer reportagem, por que que ele me mandava limpar o estúdio? Caramba! Aí eu fiquei, aí depois aí ele começou a me colocar para editar, mas ele falava assim, não, o horário você tem que se acostumar, horário de edição é assim, então eu começava a trabalhar meia-noite até as 7 da manhã, e aí às 7 eu já tinha que estar na faculdade, e eu achava um absurdo também, como que todos os meus amigos eles trabalham durante o dia, você me põe para trabalhar de madrugada. E um dia eu realmente assim, eu falei, eu não aguento mais, eu não aguento, você tá abusando de mim, meu pai, você tá abusando, não tem condição uma coisa dessa. E foi uma das maiores lições que eu tomei na vida, porque eu falei, eu vou me demitir, eu não tenho condição, eu tô ficando igual um zumbi, eu chego na faculdade morta de sono, e eu tenho que arrumar tudo aqui nesse estúdio. E aí eu lembro que ele me falou, ele disse, seus amigos, eles são jornalistas, eles vão ser profissionais do jornalismo, mas você, minha filha, um dia você vai comandar toda essa televisão e você vai ter que entender a importância de um estúdio limpo, de uma dália bem colocada, você vai entender a importância de alguém que trabalha de madrugada, editando algo para ficar pronto, alguém que trabalha no domingo, porque minhas amigas todas iam pra praia no domingo e eu tinha que ficar trabalhando na TV. Por que que eu tinha que ficar trabalhando e todo mundo se divertindo? Eu tinha 17 anos, 16, né? E se não fosse essas lições do meu pai, talvez quando ele morreu tão novo, ele morreu com 52 anos de idade, talvez quando ele morresse a gente não tivesse tão preparada. Então, no fundo, ele, daquele jeito dele, né, daquela forma dele de educar a gente, ele fez com que a gente amadurecesse muito rápido. Foi assim comigo e foi assim com Rose também. Priscila foi mais poupada, porque ela tinha 2 irmãs mais velhas para dizer, não, Priscilinha não vai passar pelo que a gente passou, ela tem direito a se divertir, ela tem direito a ser jovem, e assim, foi muito importante, porque eu assumi a TV com 24 anos de idade, eu assumi a TV ainda com meu pai vivo, eu assumi a TV, mas com 28 anos ele morreu, então eu tinha 28 anos quando eu assumi a TV, e assumi tudo, assumi a responsabilidade inteira. E se eu não tivesse passado por todo aquele processo com ele, eu com certeza não estaria pronta para fazer o que eu tive que fazer e tocar a televisão, e a TV está até hoje, né? E como é que foi a repercussão, como é que a TV Ponta Negra foi recebida no mercado publicitário? Como é que foi propaganda na época? Como é que se recebeu isso? Né? Como é que começou a entrar dinheiro, vamos dizer assim, para poder sustentar essa mínima estrutura para pagar esse pessoal? Outra coisa interessante foi esse início. Meu pai, ele ia pessoalmente. Por exemplo, clientes como o Nordestão anunciaram desde o primeiro dia da televisão. Mas o Nordestão anunciava com ele na época da rádio Cabugi. Então ele ia pessoalmente, explicava o que era. E ele falava assim, olha, muitos clientes, mas vários clientes que começaram na TV, ele dizia, você não precisa me pagar nada agora. Eu quero que você entenda o que é televisão, eu quero que você tome gosto pelo que é televisão e depois a gente faz um contrato. Mas, por exemplo, para pagar o primeiro mês do pessoal, março iniciou a TV, abril já tinha que pagar, e aí? E aí que já foi com desconto de duplicata, antecipando
antecipando no banco, pedindo, olha, você adianta as duplicatas aqui, porque esses clientes vão pagar, esses clientes, eles já estão anunciando na TV, mas foi tudo uma loucura muito grande, porque não existia, assim, não existia um capital de giro, não existia um valor para investimento, tudo começou com ajuda. Quer dizer, ajuda de Silvio, ajuda do banco para poder pagar o salário do pessoal no primeiro mês, ajuda dos patrocinadores, porque eles entraram num negócio totalmente novo. Ninguém sabia o que era aquele negócio chamado televisão, ninguém imaginava o que era. E aí foram esses patrocinadores que foram. Não existia gerente comercial. Meu pai ia e vendia pessoalmente. Aí depois veio um gerente comercial que começou na TV, mas era como eu falei, tudo foi muito artesanal. Tudo foi. Nos dias de hoje, a gente imaginar uma empresa começar assim, a gente fala, não, essa empresa é fadada ao fracasso, porque como que não tem nenhuma organização, como que não tem um planejamento, como que é assim da noite pro dia? Mas aconteceu, foi um sonho, sonhado pelo meu pai, acalentado pela minha mãe, porque também se não fosse minha mãe para dizer, ó, vamos nessa, a gente tá junto, também não teria saído. Se não fosse tanta gente sonhando junto, os primos lá de Angicos vindo trabalhar, né, o pessoal, enfim, foi todo um sonho que muita gente sonhou junto. E hoje tá a TV Ponta Negra aí. E como era a publicidade? Porque como não tinha TV, as agências de publicidade não tinham nenhuma preparação para TV, né? Uhum. Então, como era feito? Era só no boca a boca, por exemplo, merchandising durante o programa? Ou tinha um break que aparecia? Como era? Tinha muito merchan, muito merchan, que era a forma mais fácil, mas já existiam agências aqui que enviavam comercial para Recife, para Globo Recife, que era a retransmissora daqui, e colocar no ar. Então existia já produtoras, eu não sei quantas exatamente, mas já existia esse processo saindo de Natal, enviando a fita, porque era uma fita que era enviada pela, sei lá, de ônibus, de alguma forma chegava na TV Globo de Recife e ela era anunciada aqui, mas via TV Globo Recife. Mas basicamente foi tudo, acho que todo mundo aprendeu junto, né? Todo mundo aprendeu junto. A maior agência na época era a Dumbo. E tinha também a Garra. Era a Garra, que era de Públio e Ricardo, e a Dumbo, que era de Cassiano e Joaci. Eram as duas maiores agências de Natal. E foi com eles que a gente começou. Foi a partir deles que a gente começou. Pensando nos dias de hoje, nada, assim, não adianta eu tentar dizer, olha, porque se fosse hoje, porque nada pode se comparar ao que foi vivido. Todo mundo aprendeu fazendo. Todo mundo ia fazendo e aprendendo. Eram os melhores comerciais? Lógico que não. Eu lembro de um comercial, até mesmo do Nordestão, que era um comercial que mostrava um monte de moça de biquíni na praia de Nipabu e descia umas dunas e não sei o quê, e no final falava supermercado nordestão, tipo assim, nada a ver com o supermercado, né? O que a gente vê hoje. Eu tô dando um exemplo do nordestão como vários outros. Como era propaganda. Que era propaganda, não existia uma regra, não existia conceito, o que era. Então, a gente foi aprendendo, errando e aprendendo. Foi isso. E esse aí foi o início, né? Você considera assim, que momentos na história ou fases, né? Na história da TV Ponta Negra, você acha que esse foi o início? E aí depois foi quando você assumiu, ou antes disso já teve uma nova etapa de ter, por exemplo, equipes de externa? Sim. Como é que foi? Em que momento você dividiria essa história da TV Ponta Negra? Eu acho que esse início foram os 2 primeiros anos, 87, 89. 90, principalmente em 91, que foi quando meu pai perdeu a eleição em 90. 91 ele voltou para Natal em 100%. E ele resolveu realmente assim entrar e bombar ali. Na época eu era diretora de jornalismo, eu já estava como diretora de jornalismo, eu já tinha 20 anos, meu Deus.
Já era diretora de jornalismo, mas era tudo muito novo, tudo muito novo. Não tinha ninguém com mais experiência em televisão no Rio Grande do Norte do que eu, que tinha 4 anos de experiência, né? E ali a gente começou, foi um período onde nós nos mudamos para a atual sede da TV, na Presidente Quaresma, 997. Ali era uma serralheria, o papai comprou e na hora lá de receber o prédio, o antigo proprietário tinha arrancado até as pias. Ele deixou 4 paredes e um teto, arrancou a porta da frente, não tinha nada. E aí quando ele entrou lá, ele falou, ai, e agora? E agora? Porque era no Alecrim, não tinha nada a ver com os lugares onde se imaginava que poderia ser uma televisão. Tinha todo ainda um preconceito ainda contra aquela região, que foi sendo quebrada pela própria TV estando lá, né? E assim, hoje a gente vê empresas importantes ali naquela região. Mas na época foi começado assim, foi do zero mesmo, para fazer aquele local. E aí logo em seguida a gente foi comprando, aí meu pai já comprou umas casas do lado, aí derrubava, já foi o estúdio 2. Aí comprava mais um pouquinho, aí fazia um outro estúdio, aumentava o estúdio. Então quase que o quarteirão ali da TV é nosso, porque foi sendo comprado e alargado as tendas, né? Foi sendo alargado. E esse eu acho que foi o segundo momento da TV. Foi um momento de uma televisão mais profissional. A gente já tinha entre 4 e 5 anos de televisão e já não eram mais tão... Não era tão cruz, acho que nós não éramos mais tão verdes. Aí o SBT já tinha Boris Casoy, o SBT já tinha Jô Soares, o SBT já tinha Gugu, já tinha Hebe, já era uma outra história nacionalmente. E a gente veio, e quando nós viemos, aí foi criado o Jornal da Cidade, que na época era com Paulo Tarcísio, e Nice Fernandes, Nice Maria, que já era um jornal ancorado, como era o jornal do Boris, o programa TJ Brasil. Depois foi o programa de auditório do meu pai, que aí foi para um auditório de verdade. Aí tinha programas como Geração 2000, que entraram, fizeram muito sucesso. Geração 2000 foi lá onde Nélio Júnior surgiu, Priscila de Souza surgiram, né? E foi muito interessante. Foi uma fase de muito sucesso e uma fase onde o meu pai, aquele que tinha pensado, sonhado, onde ele se dedicou 100% à TV. Ele tinha saído da política, então ele focou ali na emissora, e foi um período de muito crescimento da gente. De 90 até 94 foi um período de bastante crescimento da TV. Em 94 ele é eleito deputado federal, volta para Brasília, eu assumo a superintendência da TV no auge dos meus 24 anos de idade, mas como eu disse, para ninguém tinha experiência, alguém que já tinha aí 8 anos de experiência em televisão, era uma velhinha, né? Já podia assumir tudo. E eu assumi, eu lembro demais do meu pai dizendo, eu falava, pai, eu entendo de jornalismo. Eu, na época, já era editora-chefe do jornalismo do SBT em todo o Nordeste, naquela época. E aí eu falava, eu entendo de jornalismo, eu não entendo de pagar conta, eu não entendo desse negócio de, olha, tem que negociar com o banco, tem que negociar com o cliente, eu não sabia isso. E eu lembro demais dele, ele foi uma das lições, assim, mais uma lição que ele deu na vida, ele dizia assim, filha, existem 2 tipos de líderes. Tem o líder, que é o líder por conhecimento. Ele sabe mais que todo mundo e por isso ele é colocado numa função de chefia. Porque ele sabe mais. Mas o risco desse líder é que quando chega alguém que sabe mais do que ele é destronado. E aí não adianta. E tem o líder, que é o líder do carisma, pelo carisma. Às vezes ele não é nem um chefe, mas ele lidera um departamento porque ele tem algo que as pessoas não conseguem entender o que é, mas ele consegue manter uma empatia, ele consegue um magnetismo com as pessoas que elas o têm como um líder, mesmo sem ele ser o chefe. E eu já percebi claramente que você faz parte desse segundo modelo de líder, e por mais que você não
esteja na superintendência, mas é a você que as pessoas escutam. Então eu quero colocar você de uma vez por todas na superintendência para que você possa fazer esse trabalho e eu vou estar do seu lado. Pode errar, porque eu vou estar do seu lado te ajudando. Eu errei bastante no primeiro ano, meu Deus, como era difícil assim eu mexer com contabilidade, sabe? Com aquele conta que chegava para pagar, conta para receber, era um departamento comercial, né? Toda aquela estrutura ali funcionando, mas foi fundamental eu ter tido o apoio dele, porque eu aprendi e formei minha equipe e a gente continuou. Mas de verdade, verdadeira, eu vejo que eu só assumi a liderança da TV com a morte do meu pai. Então, o primeiro... 98. Em 98. Então, o primeiro momento foi em 87, quando a TV começou. O segundo momento já foi em 91, quando ele voltou para a TV. O terceiro momento 94. Já foi em 94, mas um 94 assim, onde tudo ainda era, esperava-se, apesar de eu estar no controle, mas eu esperava que ele chegasse na sexta-feira de Brasília, e, enfim, alguma coisa pelo telefone. Mas o terceiro momento de verdade aconteceu em 98, com a morte dele. E aí é aquela história, só tem tu, vai tu mesmo. Não adiantava. Eu tinha prometido pro meu pai que eu ia cuidar de tudo, ainda no leito da morte. Eu tinha me comprometido com ele, e foi algo tão forte, porque eu cheguei assim junto, ele estava lá em casa, já se preparando mesmo, não tinha mais o que fazer, o câncer já tinha tomado conta por completo. E 2 meses antes, ele tinha perdido a eleição para o Senado. E ele me chamou e ele falou pra mim assim: filha, eu queria te falar uma coisa. Eu sei que é difícil, mas eu queria te falar de uma decisão que eu tomei. Aí eu falei: diz, pai, o que foi? Eu não quero mais viver, eu quero morrer. Isso foi comecinho de novembro que ele disse isso. Dia 22 de dezembro ele morreu. Ele disse: eu não tô feliz com a vida que eu tô tendo, eu não quero mais lutar contra o câncer, eu não quero mais tomar remédio, eu não quero mais nada, eu quero morrer. E foi um baque gigante, porque pra mim meu pai era meu herói, era imortável, ele era como que ele ia morrer, né? Era invencível, era tudo. Como que ele decide morrer daquele jeito, né? Não, eu não quero mais lutar, não quero mais tomar remédio, eu não quero mais nada. E realmente o câncer tomou conta, ele lutou 2 anos e meio, mas em 1 mês e meio ele morreu, porque ele não quis mais lutar, ele não quis mais. E quando ele morreu, ali ainda, naquela cama, no quarto dele, ele já não falava mais nem nada, eu cheguei perto dele, segurei na mão dele e falei: pai, eu respeito sua decisão, apesar de ser muito sofrida, mas eu quero te dizer que nada vai acontecer com a nossa família, porque eu sei que você confia em mim e eu vou estar à frente. E eu ainda falei assim com ele, eu falei: se você confia em mim, pai, vá em paz. Aí eu só senti assim um aperto na minha mão, ele deu um aperto na minha mão, caiu uma gota assim de lágrima aqui e ele fechou os olhos. Então, pra mim, aquilo ali foi assim, meu Deus, como que meu pai... era uma confiança tão grande em mim, como quem diz: filha, agora é com você, passei o bastão mesmo. E a partir dali foi muito difícil, porque ele temia muito pelo fato de serem 3 mulheres, ele dizia que a gente vivia num estado machista, um estado que não respeitava as mulheres, e que tinham várias histórias de filhas de pessoas, ele citava o senador João Câmara, que depois perderam tudo por causa exatamente da questão do machismo, do não respeito pelas mulheres, e ele falava demais: eu eduquei vocês, eu treinei vocês para vocês serem mulheres fortes, mas eu sei que tudo isso está acontecendo num estado que não respeita, e eu temo. E naquele momento, quando ele foi, daquele jeito, segurando, assim, confiando, me deu um up, assim, eu posso, né? Eu sei que eu posso. Mas no começo foi uma coisa louca, porque todo mundo queria comprar a TV. Todos os políticos queriam comprar a TV. Quem já tinha televisão queria uma segunda televisão, e quem não tinha televisão queria uma televisão para chamar de sua. E eu fiquei muito brava, porque até no enterro do meu pai,
era o caixão descendo e pessoas fazendo propostas para funcionários nossos, para gente que era diretor, e dizendo, olha, se você fizer com que as meninas vendam, a gente vai te dar tanto. E aquilo, ao invés de me deixar pior, me deixava com mais garra de ir em cima. Mas o fato é que a 95, na época, que já fazia parte do grupo, a 95 faturava 10% do que a TV faturava. Mas nos 3 primeiros meses do ano, quem sustentou a TV Ponta Negra foi a 95. Porque a TV Ponta Negra não faturava nem o que a 95 faturava. Foi assim, foi uma queda da noite pro dia. Não foi assim, olha, vamos aguardar aqui. Foi algo inexplicável, foi algo que não tem como. Apenas as pessoas deixaram de anunciar na TV achando que a TV estava vendida e quem estava querendo comprar também de alguma forma deu uma manipulada no mercado para que isso acontecesse. Nós contratamos uma psicóloga. Na época não existia coach, né? Hoje existe. Mas isso há 18 anos nós contratamos uma psicóloga para que ela pudesse trabalhar o luto da TV. Porque não tinha morrido só o meu pai, não tinha morrido só o dono, tinha morrido o líder, tinha morrido o exemplo, tinha morrido aquele que direcionava a TV, tinha morrido a história. Era muito sério aquilo. E a gente contratou uma psicóloga, a Marilis Dac, para que ela pudesse trabalhar com a gente aquele processo de dor que toda a TV estava vivendo. E eu lembro de um dia que ela chegou lá na TV e ela falou assim pra gente, eu tava na mesa de reunião, que era a mesa de reunião que meu pai tinha deixado, na sala, porque eu sentava numa mesa, ele sentava na outra, tinha uma mesa pra mim, outra pra ele, e quando ela chegou, ela entrou pra reunião e a gente, eu não sei como é que a gente tava, mas devia estar com a cara muito acabada, os gerentes, a parte do comando da TV, e ela parou na sala e ela disse assim, o que vocês estão esperando, hein? Vocês estão esperando que ele vai voltar? Cumpre-me informá-los que ele morreu. Gente, como aquilo foi forte. Eu quero dizer a vocês que ele morreu. Isso é duro, isso é difícil, mas vocês têm que entender que ele não vai voltar, que ele não vai tomar mais nenhuma decisão aqui, que vocês vão ter que fazer valer a história dele, que se vocês ficarem assim, mufinos desse jeito, a TV vai acabar, tudo que ele construiu vai acabar, vocês vão ter que vender isso daqui, vocês entenderam? E ficou todo mundo em estado de choque. Porque até então, todos os dias, eu ligava pro telefone do meu pai, na época era 9982-3311, eu ligava apenas para escutar. O celular dele dizia assim, alô, oi, aqui é Carlos Alberto, no momento eu não posso atendê-lo, deixa o seu recado. Passei meses, todos os dias, e eu falava com ele, oi pai, ai pai, que saudade de você, gente, eu vou escutar a tua voz de novo, tá? Aí eu ligava de novo pro mesmo telefone, ficava escutando a voz dele no telefone. E ali foi um momento de muito choque para todos nós. E chegou, logo em seguida chegou um amigo, Tertuliano Pinheiro, que na época era dono da TP, ainda, e ele entrou lá na sala e falou assim, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá piscando aqui na testa de vocês em neon, tá escrito assim, eu estou falido, eu desisto, eu sou incompetente, eu não sou nada, ou vocês fazem alguma coisa e reviram isso, ou então a TV vai acabar. Eu lembro que foi outro choque, eu falei, gente, já não basta a psicóloga ter dado um chocão desse na gente, vem o publicitário, o amigo da gente, fala mais ou menos a mesma coisa. E ali naquele dia a gente decidiu fazer uma coisa muito louca. A gente decidiu fazer uma festa. 3 meses depois da morte do meu pai, era o aniversário da TV, dia 15 de março de 1999, e a gente resolveu fazer uma festa na TV, convidamos toda a direção do SBT, aí vieram vários artistas do SBT, e a gente fez uma festa. A gente fez uma festa sem nenhuma condição de fazer festa, nem emocional, nem muito menos financeiramente. Nós havíamos gasto muito na doença do meu pai, bastante.
nos 2 anos de tratamento, foi coisa para mais de $1,5 milhão na época, porque tudo era 1 para 1, o dólar era 1, então tinha sido gasto muito, e quem financiava era exatamente a TV financiava aquele tratamento dele. E a gente não tinha. Mas a gente fez assim na loucura, foi uma festa onde todo mundo, sabe, de black tie e tal. E as pessoas iam entrando, elas não entendiam nada. Peraí, mas essa televisão não tá para ser vendida? Mas essa televisão, elas não desistiram, elas não, né, não tão assim ruim pra caramba. Como é que aqui pode ter uma festa dessa com o tipo de bebida que tem, o tipo de comida que tem, e a gente se segurando e sorrindo, mas por dentro só vontade de chorar, só vontade de dizer, ai pai, volta de onde você estiver, ajuda. E entrou ao vivo no programa do Ratinho, no Gugu, enfim, foi toda aquela história. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, foi como se nada tivesse acontecido, porque todos os nossos clientes voltaram. Todos os nossos anunciantes voltaram na segunda-feira. E eu lembro assim de cheque que a gente tinha passado de compra das bebidas. Gente, corre no banco, vai dar para pagar. E corre, faz ali, vai acolá. E foi assim. E depois desse dia, tudo voltou ao normal. E foi quando me decidiram por mim que a TV precisava de uma cara, da família. Que meu pai tinha morrido, mas que a TV precisava de uma cara, e a cara era eu. E eu nunca quis fazer nada de vídeo, eu sabia tudo, eu sabia operar uma câmera, eu sabia operar um TP, um VT, eu sabia operar um som, uma mesa de sonoplastia, eu sabia editar, eu sabia... O que você mandasse na televisão, eu sabia fazer. E várias vezes eu dizia, sai daí, que eu vou te explicar. Presta atenção como é que é. É assim, assim. Eu sabia fazer tudo, mas eu tinha muito medo de ir pra frente das câmeras. Porque, de alguma forma, era inevitável a comparação. Alguém ia dizer, ela não é como o pai. O pai era muito talentoso. Eu tinha um medo daquela comparação muito grande. E aí eu falei, eu vou pelo jornalismo. Eu não vou pelo entretenimento, eu vou pelo jornalismo. E eu passei ainda mais 3 meses com um professor amado também, que me pegou, que fez, que Barretão. Assim, eu tenho muito, eu devo demais a ele, Emanuel Barreto. Foi uma pessoa tremenda na minha vida, e ele durante 3 meses ele me treinava. Eu entrava no estúdio e um dia ele era o governador, outro dia ele era o prefeito, outro dia ele era o palhaço do circo, outro dia ele era um médico, outro dia ele era uma dona de casa, e todos os dias eu treinava entrevistar alguém ali e treinava os comentários, porque eu teria que ser uma âncora para ser uma coisa diferente. Eu não podia simplesmente ser uma apresentadora, eu tinha que dar a opinião da TV e ser a cara da TV. E quando foi em maio do ano 1999, eu estreio com o Jornal do Dia. E foi assim, tremendo, porque em muito pouco tempo eu assumi a liderança de audiência, as pessoas começaram a ver que a televisão começou com Carlos Alberto, mas agora é Micarla que está à frente. Então as meninas, que chamavam assim, na época a gente ganhou o Prêmio Bárbaro de 1999, por ser a melhor veículo de comunicação do estado, porque ali naquele momento eu tive que engolir meus medos, engolir tudo que eu imaginava que poderia, e fazer mais uma vez pelo meu pai, porque eu tinha prometido. Então eu precisava de, naquele momento, ser a cara da minha mãe, das minhas irmãs. Eu precisava estar ali à frente. E foi um momento muito, mas muito, muito, muito assim, rico da TV, em todos os sentidos, porque foi um momento de superação. Não era eu sozinha, era a TV inteira que dizia, vai dar certo, tem que dar certo, Micarla vai ter que dar certo. E aí a gente fez uma primeira pesquisa qualitativa,
e tiramos na época, o Aqui Agora do ar, colocamos o 60 Minutos, que era um programa que fazia muito sucesso nos Estados Unidos, e eu tinha ido nos Estados Unidos e tinha pesquisado bastante, e a gente tirou alguns programas e acrescentamos outros, e mudamos a grade de programação, permanecendo com Patrulha. Então a programação era Patrulha, os 60 Minutos e Jornal do Dia. Era essa a programação nossa. Então eram os 3 programas, mantendo o Mais, que era o programa de auditório final de semana, e outros programas mais, que depois eu fiz Carla Debate, também fui pro sábado. E aí a gente deu uma mexida na TV muito discreta, para que as pessoas não perdessem o fio da meada com meu pai, mas que entendessem que era uma nova geração que estava ali à frente da TV. E deu muito certo, e tem dado muito certo. Você vê que essa programação que eu deixei é a programação que está no ar até hoje. Os 60 Minutos se transformou no Tudo de Bom, que foi um programa que incluiu culinária, que não tinha nos 60 Minutos. Depois eu me tornei apresentadora dos 60 Minutos, porque eu saí por causa da política, eu fui eleita vice-prefeita, e aí eu saí do jornalismo porque eu não me sentia confortável para estar falando sobre política, eu sendo política. Eu fui para os 60 Minutos, e então essa grade é a grade que está até hoje. É o Patrulha, é o Tudo de Bom. Se colocou um programa de esporte, porque o esporte era dentro do Jornal do Dia, se tirou de dentro do Jornal do Dia o esporte, colocou no Arena, e é o que até hoje está sendo seguido pela TV. E aí você teve esse período com a política que se afastou mais da Sim, TV. totalmente, né, Cris? Tive que me afastar totalmente. E aí depois você acha que uma nova etapa pode ter sido nessa, quando você saiu da emissora, assim? Sim. Que ficou a administração, claro, Sim. acompanhava porque você, né? Mas eu confesso que eu nem acompanhava. Eu não tinha, principalmente depois que eu entrei na prefeitura, eu não tinha tempo de acompanhar. Por mais que eu fosse chamada para as reuniões do conselho, eu não ia. Eu não conseguia. Minha mente foi totalmente para a cidade, foi totalmente para a prefeitura. Eu não conseguia pensar mais numa empresa. Não dava liga, como dizem. Eu não tinha. Meu cérebro não tinha como dizer, eu entro na TV Ponta Negra, eu me transformo em empresária. Eu desço, me transformo em prefeita de novo. Não tinha na minha cabeça. E nesse período nós contratamos uma direção, vamos assim dizer, profissional. Foram 2 executivos que foram contratados para tocar a empresa. Quando eu voltei, em 2013, janeiro de 2013, quando eu voltei, eu já senti assim, que um terremoto tinha passado. Eu senti que um tsunami havia passado na empresa. E eu me culpei muito, porque pela minha falta de acompanhamento, por eu ter deixado as minhas empresas, imaginando que de alguma forma eu tinha que ser exclusiva da cidade. E quando eu cheguei na TV, eu não gostei do que eu vi, porque a gente já estava num estado pré-falimentar. E eu não sabia disso, eu não sabia o que tinha acontecido naqueles 4 anos, e foi muito complicado. Foi muito complicado aquele ano de 2013, foi um ano onde nós tivemos muitos problemas. Eu aí já não tinha estrutura emocional, eu já estava com a síndrome de pânico em 2013, eu não conseguia sair de casa, para ir na TV, eu nem sei explicar, só o fato de estar na rua, meu coração disparava, eu tinha a sensação que eu ia ter outro AVC, eu tinha tido 2 AVCs anteriormente, e era difícil para mim. Então eu não tinha condições emocionais, eu entendo bem isso, eu não tinha condições emocionais para poder tocar a empresa de novo, eu não tinha nenhuma, porque eu estava com problemas psiquiátricos, emocionais, eu estava tomando muito remédio controlado para segurar aquilo. E naquele 2013 eu me culpei muito, assim, por que foi que eu abandonei? Porque eu tinha dito pro meu pai que nada ia acontecer, que aquilo dali ia permanecer, que a minha família ia permanecer. E minhas irmãs já não moravam mais aqui, tinha sobrado só eu, minha mãe também já estava casada com o marido dela não é brasileiro, e ela já vivendo muito tempo mais lá do que aqui.
E eu assim, vendo tudo, olhando e sem poder fazer muita coisa, sem poder fazer muita coisa. E aí, em 2014, a gente realmente não tinha mais, não tinha como pagar o salário do mês, os funcionários, a gente não tinha mais como colocar gasolina, a gente não tinha mais como nada. E naquele momento minha mãe decidiu vender a parte majoritária da TV. Foi um momento, acho que talvez de maior dor que eu já vi na minha vida, muito maior do que qualquer dor que eu passei na política e tudo, porque foi muito difícil, muito difícil ver tudo aquilo acabando. Foi muito difícil. No dia da venda da TV, no dia propriamente dito da venda da TV, na hora de assinar, eu tinha que assinar ali como testemunha, enfim. Eu tive o terceiro AVC. Eu caí ali mesmo. E foi assinado. Não precisou da minha assinatura, né? Não precisou. Foi assinado e eu fiquei no hospital. Eu não tinha movimento nenhum, eu não falava. E aquilo dentro de mim, assim, era uma bomba relógio, porque nem falar naquele momento, nem argumentar nada, né? Foi muito difícil, muito difícil. É óbvio que a venda da TV trouxe pra gente uma situação financeira para minha família de muita tranquilidade, coisas que a gente já não vivia há muito tempo, ou melhor dizendo, que a gente nunca tinha vivido, porque sempre foi aquela coisa de papai, né? Tudo é da TV, a gente tinha aquela coisa muito contada ali, nunca, assim, nunca foi aquela, poder esbanjar, sempre a vida da gente sempre foi muito, assim, sempre foi muito simples. E depois da venda da TV a gente pôde ter coisas que a gente não tinha, mas eu não tinha mais o que era estranho, por mais que aquilo economicamente tivesse sido importante, mas emocionalmente custou muito caro, né? Custou muito caro. E nesses 2 anos desde que a TV foi vendida, a parte majoritária, eu acho que se eu fui lá umas 5 vezes foi muito, porque para mim entrar, já dar de cara com a foto do meu pai, ali na entrada, para mim, para mim ainda é doído ver aquilo e me questionar, né? Que eu poderia não ter ido para a política e ter continuado ali na empresa e talvez, mas são tantos talvez. E se talvez tivesse acontecido a mesma coisa com eu lá dentro, né? Mas hoje eu fico assim, eu vejo a TV à distância, eu não participo de nada. A única pessoa da família que tem participação na TV, no conselho de administração, que se reúne uma vez a cada 3 meses, é minha mãe. Ela se reúne com os novos sócios majoritários, se reúne em Fortaleza, que é a sede da Apvida, onde é a principal empresa, o principal negócio deles. Nesse período, eles já compraram várias outras emissoras por todo o Nordeste. Eu acho que talvez hoje, não sei se eu posso dizer isso, mas talvez hoje seja o maior grupo de comunicação do Nordeste. Foi muito rápido, em 2 anos eles conseguiram, a partir da TV, a TV hoje, desde o superintendente, a gerente de marketing, o diretor comercial, eles ajudam em todas as emissoras, eles são chamados para estarem ajudando em todas as emissoras. Então todas as emissoras elas foram levadas a seguir um padrão Ponta Negra, né? E isso traz alento no meu coração de ver que aquele sonho do meu pai, que era um sonho sonhado aqui para o Rio Grande do Norte, hoje já pode estar sendo visto em Alagoas, que já pode ser visto em Sergipe ou na Paraíba, não através das nossas mãos, mas sim através de mãos que aprenderam lá na TV.
né? E era isso que eu ia perguntar, porque você não acha que, embora hoje vocês não fazem parte do grupo, né, majoritário, mas a programação, a condução, principalmente para quem está em casa e que assiste a TV Pampa Negra, ainda existe essa identidade que foi construída lá atrás. Com certeza, é algo que eu acho que se um dia alguém ousar chegar à frente da TV e ousar mudar tudo, eu acho que vai fazer um péssimo trabalho. Porque para a população do Rio Grande do Norte, a TV Ponta Negra continua sendo aquela TV de Carlos Alberto, né? Aquela TV de Carlos Alberto, das meninas de Carlos Alberto, da família de Carlos Alberto. Eu acho que muitas pessoas nem sabem assim que houve essa mudança da questão majoritária da empresa, mas continua aquela essência do começo, da ousadia, né, da perseverança. Teve, assim, olhando a TV hoje, eu volto lá atrás no tempo e me lembro um dia, na época daquele, durante o governo do ex-presidente Fernando Collor, que teve aquele resgate de todas as poupanças e tal, e foi uma época difícil para as empresas de comunicação, porque por mais que os empresários quisessem anunciar, eles não tinham dinheiro, o dinheiro deles tinha sido preso, tudo tinha sido preso. E um dia eu entro na sala, eu já na época superintendente da TV, eu entro na minha sala, tá meu pai com um senhor chamado Jonas, que era da Sony, e meu pai estava comprando, ele estava assinando naquele momento a compra de $300 mil em equipamentos. Eu paralisei diante daquilo. Eu não ia falar nada porque estava na frente do homem, e meu pai falou: olha minha filha, olha os prospectos aqui, essa câmera, olha isso aqui. Filha, o aqui agora não vai ter mais problema, porque olha só, a gente vai poder colocar o aqui agora, o patrulha a gente vai impulsionar mais ainda, sabe por quê? Porque as câmeras atuais, filha, não tem mais VT, o VT é dentro da câmera, agora a câmera é Betacam. Aí pai, e eu olhando assim, eu fiquei em pé, eu nem me sentei, eu achei um absurdo tão grande aquela história. Por que a gente não podia continuar correndo com aquele VT do lado, gente? Por que ele tinha que falar dessa câmera Betacam, que ia custar $300 mil? Eram 4 câmeras novas que iam custar $300 mil. E além do mais, ia ter as ilhas de edição, que todas tinham que ser mudadas. O VT de exibição, que tinha que ser mudado. E eu esperei aquela coisa toda, aquela felicidade dele. E aí, quando o Jonas saiu, eu disse: eu tenho certeza que o senhor está doido, eu vou lhe internar, o senhor não pode estar normal não, o senhor está morando em que mundo? O senhor está vendo o que aconteceu com a poupança, com os investimentos? Ninguém, pai, está anunciando nada. Aí ele, daquele jeitinho dele, continuou arrumando aqueles prospectos tudo na mesa dele, fazendo de conta, ele estava nesse ouvido, saia nesse. Ele falou assim para mim: ô garota, deixa eu te explicar uma coisa. Quando ele falava garota, que ele não falava Micarlinha, eu sabia que lá vinha a pancada, né? Aí ele disse: ô garota, deixa eu te explicar uma coisa. E olhou nos meus olhos, eu falei: ai, lá vem, né, agora. Ele falou: época de guerra, uns choram e outros vendem lenço. Eu não tenho vocação para carpideira. Eu não tenho vocação para ficar chorando o que está acontecendo. Escuta uma coisa. Com essas câmeras novas, a gente vai poder fazer com que... Já tinha começado aqui agora em São Paulo. A gente vai botar aqui agora aqui em Natal. E o patrulha, eu também quero com aquela câmera nervosa. Porque eu já vi, eu fui em São Paulo, o Silvio me mostrou. Vai ser um sucesso, um sucesso. E lá eles usam essas câmeras. Aquilo ali a partir dali, você vai ver, a TV vai disparar de um jeito que quando acaba o Jeep, porque aí ele falava assim, aquilo são os frouxos, eles estão na zona de conforto deles, eles não vão fazer isso agora. E aí, quando eles perceberem, minha filha, olha, a gente já tem passado por cima. E aí não adianta mais, que a gente já vai ser primeiro lugar, e não adianta mais. Previu o futuro. E até hoje. E foi o futuro. Porque depois, quando realmente a Cabugi, que era a nossa principal concorrente, quando acordou,
Era uma vez, porque já existia o Aqui Agora, o Patrulha já estava em primeiro lugar, a Câmera Nervosa já era um sucesso, e todo mundo falava, e os anunciantes saíam da Cabugi para anunciar na TV Ponta Negra, e assim foi. Então eu vejo que essa essência